Olá pessoal, tudo bom? Continuando com as nossas aulas aqui de estatística, a gente vai começar a estudar hoje as medidas de tendência central, tá? Que também são chamadas de medidas de posição. Mas o que são essas medidas, né? Quando a gente faz uma pesquisa estatística, você obtém vários dados, vários valores, certo? Quando a gente está trabalhando com dados numéricos, né? Eu posso perguntar, por exemplo, qual a idade da pessoa, quantos filhos a pessoa tem, qual é o salário, ou seja, quando eu pego e trabalho com dados numéricos, eu posso pegar e tentar resumir isso daqui, tá? Então, essas medidas de tendência central também são chamadas de medidas resumo. Tá, como assim? Eu vou tentar encontrar um valor para representar todas aquelas respostas, tá certo? Os mais usados são a média, tá? Todo mundo aqui já deve ter em algum momento calculado a sua média no bimestre, do ano, alguma coisa assim, tá? A moda, que a gente acaba não ouvindo falar tanto, e a mediana, tá bom? Nós começaremos falando da média, tá? Repara, quando a gente está falando de notas de prova, por exemplo, eu posso pegar várias notas de prova, fiz uma prova, fiz outra prova, fiz outra prova, e representar isso aí só, né, todas essas notas, por uma só, que é a média, tá? Então, eu tenho um número, um valor, que vai tentar representar todos os outros valores que eu tinha. Tá certo? Eu resumi nota de prova, nota de trabalho, nota de participação, todas essas coisas, numa nota só, que é a média delas, tá? Eu posso fazer isso por meio da moda e da mediana também, que a gente vai ver futuramente, certo? Antes da gente seguir aqui, né, a gente tem uma notação que é bastante utilizada em estatística, tá? Notação, galera, é a mesma coisa que representação, tá? Então, notação é a mesma coisa que representação. E a gente vai usar essa notação muito nas nossas próximas aulas, tá? De início, vocês vão olhar e falar, nossa, que coisa mais feia. Mas não é feia, não. É fácil, tá? É tranquilo. Que é a notação para representar as variáveis, tá? Quando eu tenho uma variável numérica, né, eu faço uma pergunta lá no meu questionário e essa variável, essa resposta vai ser um número. Eu posso falar que a minha variável, né, é a minha variável x, variável y. Então, a gente costuma chamar essa variável, quando a gente vai fazer os cálculos com ela, por uma letra maiúscula. Na maioria das vezes, letra x. Tá? Por exemplo, se eu fui lá e fiz um questionário e perguntei a idade de 4 pessoas, né? Essa idade aqui vai ser a minha variável, correto? Lembra da nossa aula sobre os tipos de variável? Então, a minha variável aqui é uma variável numérica, certo? Que é a variável idade. Eu posso chamar essa variável de x. Fica muito mais resumido, muito mais curto do que escrever a idade das pessoas. Então, a idade das 4 pessoas é a minha variável, que eu chamei de x, tá? Olha os valores do x, 15, 25, 18 e 32. Então, essas são as respostas que eu obtive, tudo bem? Cada uma das respostas, cada elemento, cada resposta, eu posso indicar por uma letra minúscula, tá? Com um índice, um número pequenininho que me mostra a posição. O 15 é o primeiro número que eu tenho, certo? Se eu tenho a minha variável x maiúscula, o meu 15, que é o primeiro número que eu tenho ali, vai ser o meu x minúsculo 1. O 25 é o meu segundo número, então ele vai ser o meu x2. O 18 é o meu terceiro número aqui, certo? Então ele vai ser o meu x3. E o 32 é o quarto número, o meu x4. E vai indo assim para quantos valores eu tiver, tá? Qual que é a função disso? Para que isso aqui vai ser útil para mim? Para me ajudar a localizar este número aqui. Se eu falar o seguinte, o meu x3, eu vou precisar dele. Quem que é o x3?
é o meu valor da variável x, que ocupa a terceira posição. Então, eu vou lá, procuro o primeiro, o segundo, o terceiro, é o 18. Eu posso ter, por exemplo, uma variável y, né? A variável y vai ter, sei lá, esses valores aqui. Eu quero achar o meu yzinho pequeno, 2. O que isso quer dizer? Eu quero o segundo valor da minha variável y. O 12 é o primeiro, o 5 é o segundo. Então, meu y2 é o 5. Tudo bem? Outra notação, outra representação bastante usada é a notação sigma, tá? O sigma é esse carinha aqui, que é uma letra grega, tá? Então, letra grega, tá bom? É basicamente um E meio esquisito, né? Você faz um zigue-zague aí, tem gente que ainda puxa uma perninha nele assim, tá? Isso aqui é a letra sigma. Mas o que ela significa, né? Quando eu quero representar a soma, né, a notação sigma, quando a gente olha esse sigma aqui, a gente já lembra que ele representa para mim um negócio chamado somatório, tá? O que é o somatório? A soma de vários números. No caso aqui, quando a gente quer representar que vai somar vários valores de uma variável, por exemplo, x aqui do exemplo anterior, a gente pode indicar assim, ó, sigma x, tá? Isso aqui eu leio como sendo o somatório, tá? Então, se eu ponho sigma x, eu leio isso aqui como sendo o somatório dos valores da variável, escrever com o mouse não é fácil, x, tá? Então, isso aqui, ó, esse sigma x está representando isso, que eu estou indicando que eu vou fazer o somatório dos valores da variável x. Por exemplo, pegando o x ali, né, que a gente viu agora há pouco, que é a idade das pessoas. Se eu indicar sigma x, quer dizer que eu vou pegar o 15, mais o 25, mais o 18, mais o 32, somar tudo e chegar em 90, tá? Então, é só uma maneira de indicar, ó, se eu ponho sigma x, quer dizer que eu vou fazer o quê? Vou lá na minha variável x e vou somar todos os valores dele, tudo bem? Viram que parece difícil, parece feio, mas não é? É uma coisa simples, tá? Bom, vamos começar agora, então, já que a gente já viu aquela ideia do sigma, né? O nosso Ezinho aqui, puxei as perninhas. A gente vai começar a falar da média aritmética, tudo bem? Primeiramente, a gente tem que saber que não existe apenas um tipo de média, tá? Nós temos vários tipos de média e cada uma delas a gente usa numa situação. Mas a gente mais conhece é a média aritmética, que é uma das mais utilizadas no nosso cotidiano, tá? Mas, de novo, além da média aritmética, né, a gente tem a média aritmética simples, que é aquela que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia para calcular nota de prova, essas coisas. A gente tem a média aritmética ponderada, a gente tem média geométrica, nós temos média harmônica também, tá? Então, repara que a gente tem vários tipos de média. No geral, a gente conhece apenas essa aqui, tudo bem? Que é o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então, vamos lá. A média aritmética simples. Quando você vai fazendo média das suas notas de prova, vamos supor que você tirou 10 numa prova e tirou 8 na outra. Como que você encontra a média? Você faz 10 mais 8, né? Você soma as notas e divide por 2. Não é isso que você faz? 10 com 8 é 18, dividido por 2, então a sua média é 9. E se fosse isso aqui, ó, 7, 3 e 8, por exemplo, né? Como que você encontra a sua média de notas? Você vai lá, soma 7 mais 3 mais 8 e divide por 3. Então, soma tudo e divide por quantos você tem. Se você fizer 7 com mais 3 dá 10, com mais 8, 18.
18 dividido por 3, sua média é 6. Então, nós já sabemos calcular a média. Aqui, a gente só vai dar uma formalizada na ideia da média, né? Para a gente poder entrar na ideia de estatística dela. Então, a média aritmética simples é a mais conhecida e usada. Todo mundo já deve ter feito uma continha parecida com essa alguma vez na vida, né? Aqui, nós indicamos a média aritmética simples, né? A média aritmética, com um x com um tracinho em cima. É o x barra que a gente fala. Então, já tem a novidade. Agora, a gente dá nome para isso. X com um tracinho em cima, que é o x barra, é a minha média aritmética, tá? Então, só deu o nome. X barra é a média. Basicamente, galera, olha só. A gente tem aqui uma maneira mais bonita, mais formal de representar. Nós dividimos a soma, ó, sigma x. A gente já conhece isso, não conhece? O que é esse sigma x? É a soma dos valores da variável. Ah, mas é isso que a gente fazia, ó. Se eu chamei de x as minhas notas, na hora que eu fiz 10 mais 8, eu não somei. Então, eu fiz sigma x. Ó, 7 mais 3 mais 8, na hora que eu somei isso aqui, o que eu fiz? Sigma x. Então, olha só, a gente faz o sigma x sem nem perceber, né? Então, nós dividimos essa soma dos valores pela quantidade de valores que a gente tem. Eu não tinha dois valores? Esses dois valores é o meu n, que é o número de notas que eu tenho. Aqui, eu não tinha 3 notas? Meu n é 3, tá certo? Então, em símbolos, isso que a gente acabou de ver aqui no cantinho, está aqui, ó. A minha média aritmética simples, certo? É o quê? A soma de todas as notas dividido por quantas notas eu tenho. Aqui eu só estou usando a representação simbólica, tá? Não fugiu de nada que a gente já conhecia. Só estou dando um formalismo matemático um pouquinho maior. E isso aqui acaba sendo útil mais para frente, conforme nós vamos vendo outros assuntos. Tudo bem? Então, seguindo aqui, galera. Na prática, né? Vamos utilizar isso aqui agora para calcular a média da idade daquelas 4 pessoas. Tá? A gente já calculou 2 médias aqui. Vamos calcular mais uma. Ó. As idades que a gente tinha eram o quê? 15, 25, 18 e 32 anos, correto? Então, calculando a média, né, só dessa maneira mais formal aqui. Se é uma fórmula nova, eu escrevo ela. Eu sei que a minha média aritmética, que é o meu x barra, é o quê? Soma de todos os valores, no caso aqui não é nota, né? No caso aqui vai ser a soma das idades, tá certo? Vou somar a idade de todo mundo. E esse n aqui é o quê? O número de pessoas, né? O número de valores que eu tenho. Então, olha só como que é fácil calcular a média, né? E dando nome para ela. Então, o meu x barra, galera, vai ser o quê? A primeira idade que é 15, a segunda que é 25, a terceira que é 18, a outra que é 32. Isso aqui é o meu sigma x. Somei tudo. Divido por 4, que é o meu n. Está aqui, ó. Tá? O que eu faço agora? Essa continha aqui de cima. Eu vou ter que fazer, então, 15 mais 25 mais 18 mais 32. Somei tudo, deu 90. E esse 90 eu divido pelo 4, tá? Se eu fizer 90 dividido por 4, 22,5 anos, né? Então, a média da idade dessas pessoas é 22 anos e meio. Detalhezinho. Se eu for escrever essas idades aqui na forma de um rol, só para me organizar, eu vou ter o quê? 15, que é a menor idade, né? Depois vem o 18, depois vem o 25 e, por último, vem o 32, tá? Repara que o 22,5 não faz parte aqui, né? Essa média é um valor intermediário, tá? Então, a média é um valor intermediário entre os valores que eu tenho.
Tudo bem? Então, repara que a média é maior do que a idade mínima que eu tenho e também vai ser menor do que a idade máxima que eu tenho. É alguém que está aqui, ó, nesse meinho. Tudo bem? É esse valor aqui que vai tentar representar a idade das pessoas que foram entrevistadas. Certinho? Então, ó, exemplo 1. Para compor a média final de um aluno, o professor faz a média aritmética simples das suas notas bimestrais. Um determinado aluno possui as seguintes notas bimestrais. Então, tem a tabelinha aqui que o professor fez. No primeiro bimestre, o aluno tirou 5,5. No segundo bimestre, ficou com 7. No terceiro, com 6. No quarto bimestre, com 8,5. A questão pediu, calcule a média final deste aluno. Tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Dê uma pausinha no vídeo, tenta resolver o exercício. Depois que você terminar de resolver, você dá o play e confere como que você fez, tá bom? Enquanto isso, eu espero vocês aqui, tá? Bom, já esperei um pouco, né? Então, vamos lá. Usando a formulazinha, né? O x barra é quem? A minha média, tá? O x barra é a minha média. Sigma x, a soma de todos os valores que eu tenho. No caso aqui, todas as notas. O n, a minha quantidade de valores que foi dada. Tá? No caso aqui, a quantidade de notas que eu tenho. Tá bom? Escrevi forma, substituir. Ó a soma aqui, ó o sigma x, né? A soma de todos os valores. Primeira nota 5,5, segunda nota 7, terceira nota 6, última nota 8,5. Dividido por 4, que é a quantidade de notas que nós temos. Tudo bem? Então vamos lá, daqui a gente chega aqui em cima, ó. Se eu somar 5,5 com 7, com 6, com 8,5, vai dar 27. A média dessa pessoa aqui, desse aluno, vai ser 27 dividido por 4, que vai dar 6,75. Tudo bem? Certinho então, galera? Perceberam que não é difícil fazer o uso dessa representação? Na prática, a gente fez o que já estava acostumado a fazer, só usou uma notação matemática, uma representação matemática mais bonitinha, tá? Ó, exemplo 2. Dá uma lida agora eu não vou ler não. Dá uma lida, pausa o vídeo, tenta fazer, depois dá o play. E enquanto isso eu espero vocês, tá? Vamos lá? Eu sei que vocês pausaram o vídeo, tentaram resolver, todo mundo acertou a questão. Então vamos lá. Durante o treinamento de uma atleta especialista em salto com vara, o treinador anotou os 8 saltos, então ele fez ali a anotação dos 8 saltos mais altos efetuados por ela, obtendo os resultados em metros a seguir. Então, um salto dela deu 3,87 metros, o outro 3,92 metros, mais um aqui, 3,85, 4,02. Deixa eu dar uma marcada aqui, ó. Então, 3,87 foi uma altura que ela alcançou. O segundo salto dela, 3,92. O outro salto dela, 3,85 metros, mais um outro salto, 4 metros e 2 centímetros. O outro, 3,88, mais um, 3,92, né? Mais um 3,93 e o último aqui 4,05. Tá? Repara que os valores das alturas estiveram bem próximos, não tiveram? Então, o que ele quer? Considerando esses valores, qual foi a altura média, né? Ele quer a altura média alcançada por essa atleta, certo? Então, é para calcular a média dessas alturas que ela alcançou. Então, vamos lá? Ó, meu x barra, que é a média, é a soma de tudo dividido por quantos eu tenho. Então, eu vou somar todas essas alturas que ela alcançou com os saltos. 3,87 mais 3,92, papapá, até chegar no 4,5. E vou dividir por 8, que é a quantidade de saltos que o treinador dela analisou, certo? Se eu somar esse monte de número aqui, de cima, eu vou obter 31,44.
e vou dividir por 8, certo? Se eu dividir 31,44 por 8, a média das alturas alcançadas por ela no salto deu 3,92 metros. Ó, tem que colocar metro aqui para não esquecer. Certinho? Perceberam que não é difícil, galera? Tranquilo, né? A gente só fez o que estava acostumado a fazer, certo? Exemplo 3, dá uma olhadinha nele agora. Agora mudou um pouquinho, ó. No conjunto de dados. Então, a gente tem um aqui que vale 4, um 6, um 7, um 3, um 9. E tem um bendito de um A aqui, tá? Que é um valor desconhecido, tá? Eu não sei quem é esse A. É um número que está ali perdido, que acabou entrando no meio, né, do cálculo da minha média. Então, eu sei que a média desses números todos aqui vai dar 8,5. A pergunta é, qual é o valor do A? Um valor desconhecido, galera, em matemática, a gente costuma chamar também de incógnita, tá? Incógnita. Nossa, mas como que eu faço isso, gente? O que que eu sei? Eu sei calcular, né, a média. Aqui nós temos a média e a gente quer descobrir um dos valores da variável, né? Eu quero descobrir. Então, fórmula da média. Média aritmética é o somatório dos valores que eu tenho dividido por quantos eu tenho. Então, o que que eu vou fazer? Vou substituir os dados. Ó. Isso aqui, eu sei quanto vale. Eu sei que vale 8,5. Não sei, foi dada a média. Esse n aqui, eu sei quanto vale. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, não é? Esse sigma x aqui é a soma de todo mundo. Então, olha como é que fica. 8,5, que é o valor da média, igual 4, que é o primeiro valor, mais A, que é o segundo, mais 6, mais 7, mais 3, mais 9. Somei tudo e dividi por 6. Ah, professor, ainda não enxerguei o que eu tenho que fazer. Vamos ver o que dá para fazer? Nessa parte aqui de cima, ó, aqui, repara que o 4, o 6, o 7, o 3 e o 9, eu sei quanto eles valem. E está tudo somando. Então, o que eu posso fazer? Somar 4 mais 6 mais 7 mais 3 mais 9. Né? Isso aqui, então, eu sei que vai dar 29. Certo? Mais o valor do A que eu ainda não sei quanto ele vale. Tá? O que eu faço agora? Se eu tenho um denominador e o 8,5 está aqui tá sozinho, eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer um denominador para ele. E nós nos lembramos que quando eu não tenho valor aqui embaixo de um número, ele tem um denominador 1 escondidinho. Tá? E quando tem esse denominador 1 escondidozinho ali na fração, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu posso pegar e fazer a nossa querida multiplicação em cruz, tá? Eu posso multiplicar cruzado. O 29 mais o A, na hora que multiplicar cruzado, vai multiplicar por 1 aqui embaixo. E 1 vezes qualquer coisa não muda nada, vai continuar 29 mais A. E o 8,5 na hora que multiplicar o 6, ó, tá aqui, 8,5 vezes 6, certo? Fiz essa multiplicação cruzada, eu posso fazer essa continha aqui, ó, 8,5 vezes 6, continuando aqui em cima, dá 51, certo? Ah, mas eu quero deixar esse A sozinho, eu tenho que isolar o A. Para isolar o A, deixar o A sozinho, esse 29 vai ter que passar para cá fazendo a operação inversa, tá? Operação inversa. Aí eu vejo, o que esse 29 está fazendo com o A? Ele não está somando? Quando ele vier para cá, contrário de soma é subtrair. Então, o 29 que está somando, para eu deixar o A sozinho, o 29 vai
fazendo menos, vai subtraindo, certinho? Finalmente, 51 menos 29, o A é 22, tá? Então, percebe que não é nada tão difícil assim, tudo bem? Quer ver como vocês entenderam? Olha um exemplo 4 aqui. Dessa vez, dá uma pausinha, tenta resolver e depois você volta aqui e confere a resolução, tá? Bom, todo mundo já tentou, né? Então, vamos lá. Lendo a questão para descobrir o que ele vai me falar. Então, se um aluno já fez 2 trabalhos, então, ó, nosso aluno já fez 2 trabalhos, parece a gente quando está na escola, né, vendo de quantos pontos precisa para não ter que fazer recuperação. Então, nesses 2 trabalhos, ele teve 8,5 no primeiro e 5 no segundo. Aí ele quer saber o seguinte, quanto que tem que ser a nota do terceiro trabalho, quanto que ele tem que tirar nesse terceiro trabalho, para que a média desses 3 trabalhos seja 7, tá? Todo mundo aqui já deve ter feito isso, né? Eu preciso de tantos pontos para não reprovar, não é? Eu tenho a minha primeira nota, eu tenho a minha segunda nota, ainda tenho uma terceira nota para chegar e eu preciso que a média disso aqui seja 7, não é? Então, olha como que a gente faz. De novo, a gente tem a média que o aluno precisa. O aluno precisa de 7. E a gente quer descobrir qual que tem que ser a nota que ele tem que tirar no último trabalho. Se eu tenho a média, ó, média aritmética é a soma de todas as notas dividido por quantas notas eu tenho. Idêntico ao exemplo anterior, galera. Perceberam? A média que o cidadão precisa é 7. Né? Quais são as notas que ele tem? 8,5 do primeiro trabalho, 5 do segundo trabalho, e o terceiro trabalho, que eu não sei quanto é, né, a minha incógnita, eu posso chamar de x. E o que eu sei que vai ser feito para calcular a média desse aluno? Somo tudo e divido por 3, não é? Tá, e aí o que eu faço? Da mesma maneira que a gente fez agora há pouco, ó, esses dois números aqui, esse 8,5 e esse 5, eu posso somar, né? Se eu somar 8,5 com 5, subindo aqui em cima, ó, vai dar 13,5, mais o x que eu não pude ainda eliminar, certo? E o que eu faço agora? Bom, se eu tenho uma fraçãozinha de cá, tem esse 3 embaixo, né, de denominador, eu sei que embaixo do 7 tem um denominador 1. Coloquei o denominador 1 e agora a gente faz exatamente a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Multiplica em cruz. O 7 que está em cima vai alcançar e multiplicar o 3. O 13,5 mais x multiplicou, pegou 1. Lembra que quando eu pego e multiplico alguma coisa por 1, ela continua igual. Então, continua 13,5 mais x. E aqui 7 vezes 3, tá? Bom, se eu tenho essa multiplicação, eu tenho que eliminar ela. Então, seguindo aqui em cima, ó, 13,5 mais x, fiz o 7 vezes 3, que deu 21. Quero descobrir o x. Então, esse 13,5 vai ter que passar para cá, para acompanhar o 21, fazendo de novo a operação inversa, tá? Eu vou trocar esse 13,5 fazendo o contrário do que ele está fazendo ali junto com o x. Se aqui junto com o x ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Contrário de mais é menos. E se eu fizer 21 menos 13,5, vai dar 7,5. Então, consequentemente, a nota que esse aluno precisa obter é 7,5, tá bom? Só toma cuidado para não confundir uma coisa. Ó. Repara que aqui é x, não é x barra, tá? O x barra, galera, ele representa a minha média, tá? Ele representa a minha média. O x aqui, ele está representando um dos valores que foram utilizados para chegar nessa média, tá? Então, cuidado, ó. X é um dos valores que eu tinha para chegar na média e x barra é a média em si, tá certo? Então, galera,
Perceberam que não é tão difícil assim? Né? Parece que é, mas não é, coisa bem simples. Então, com isso aqui, a gente conclui o que tinha que ser falado sobre média aritmética simples, tá? O próximo passo é falar da média aritmética ponderada, mas isso a gente vai falar em outro vídeo, tudo bem? Então, bons estudos a todos!